Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Também quero saudar você que nos visita. Seja bem-vindo a esse momento de culto que a Igreja Presbiteriana Pedras Vivas tem prestado ao Senhor. E a gente, nessa manhã, tem o privilégio de ouvir as Sagradas Escrituras, a palavra do nosso Deus, e mais uma porção para nos alimentar a nossa alma. E por isso eu quero chamar você a abrir o Salmo 46. Nos últimos dias, quando tive a oportunidade de pregar no culto pela manhã, o fiz trazendo textos que são cânticos que estão no Antigo Testamento, alguns deles fora do livro dos Salmos. Mas desta vez eu quero trazer então o Salmo 46. Salmo este que serviu de inspiração para outros cânticos também. E essa semana também estaremos em oração pela família. Eu me esqueci. Tá ali. Josias e Raquel. Ela foi falar comigo antes, mas eu me esqueci. Josias e Raquel, nós estaremos então em oração por essa família querida, colocando diante do Senhor seus negócios, seus filhos, neta, orando também pela família de Josias e Raquel. Vamos ler o texto? Acompanhe a leitura comigo. A palavra do Senhor diz assim: ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas torrentes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar. Bendito Cristo, rendemos graças ao Senhor porque o Senhor, com muita graça e misericórdia, tem nos tratado e promete nos conduzir e nos manter nessa mesma misericórdia a cada manhã até o dia que o Senhor volte. E certamente, Senhor Deus, um dia como esse, o dia do Senhor, é uma expressão da Tua misericórdia sobre nós, quando o Senhor reuniu inúmeros pecadores, mas redimidos pelo Teu sangue, para serem encorajados pela Tua palavra, serem despertados em seus afetos. Por isso, Pai, nós queremos rogar para que o Senhor continue nos abençoando, fortalecendo o nosso coração, a nossa convicção em Ti. E que a Tua igreja, ela possa nessa manhã ser mais fortalecida pela Tua palavra. Também, Senhor Deus, Te louvamos
pela vida desses nossos irmãos, Josias e Raquel, que há alguns anos já têm caminhado com essa igreja e têm sido bênção nessa igreja. Que o Senhor os faça, Senhor Deus, prosperar em toda a obra que o Senhor tem concedido às mãos deles. Para que eles façam o teu nome grande, para que eles te glorifiquem onde eles moram, onde eles trabalham, e que mais pessoas possam conhecer a Cristo Jesus por meio dos teus servos. Abençoa, Senhor Deus, seus filhos e seus netos, para que essa família, Senhor Deus, ela cresça no temor do Senhor. Faz assim conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Este salmo, ele foi quem inspirou, foi o salmo que inspirou Lutero a compor o hino Castelo Forte. É o nosso Deus. Este hino trouxe consolo, ânimo e força para muitos irmãos na luta pela verdade, lá no retorno da igreja às Escrituras, no início da reforma do século XVI e até hoje. Essa canção, ela causa sentimentos semelhantes, sentimentos estes que também conduziram aqueles que cantavam o Salmo 46. As circunstâncias históricas que estão por trás dessa composição do Salmo 46 não podem ser estabelecidas com tanta precisão. Jerusalém tem sido atacada, mas Deus interveio em favor de seu povo e dispersou o inimigo. É disso que a canção está falando. A situação que foi descrita, por exemplo, em 2 Crônicas, no capítulo 20, parece se ajustar bem a quando os moabitas e amonitas, eles insurgiram contra Josafá. Naquele tempo, o povo foi encorajado por Jaziel, dizendo: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas a batalha é de Deus. Mas também se encaixa bem com quando o rei da Síria, Senaqueribe, lá em 2 Crônicas, capítulo 32, Isaías 37 também, registra quando esse rei assírio cercou Jerusalém. E Deus providenciou milagroso livramento a Judá. É bem provável que neste último episódio o povo já cantava o Salmo 46. No entanto, independente de quais tenham sido essas situações, se a primeira ou se a segunda ou outra, vemos o salmista cantar a vitória alcançada pelo Senhor, o Deus onipotente, defendendo a cidade na qual ele habita. O salmo ele é dividido por um tríplice aparecimento de Selá, a palavra que indica uma pausa, um silêncio. Mas é também uma marca desse salmo, o refrão, nos versículos 7 e 11, falando do Deus de Jacó. Sendo assim, eu quero meditar com os irmãos sobre o Deus que protege a sua igreja. E 3 verdades devem produzir confiança e temor do Senhor na igreja hoje. Primeiro, nós podemos notar que Deus é digno de confiança. O Salmo canta isso. Olhe de novo para o texto. Porque ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus é a proteção confiável e a salvação segura nos momentos de tormenta de sua igreja, seja enquanto congregação, enquanto corpo de Cristo que está espalhado sobre a terra durante todas as eras, ou seja, particularmente cada membro do seu corpo.
A igreja no Antigo Testamento, ela passou por diversas tribulações, tanto externas como dentro da própria nação de Israel. A igreja primitiva passou por diversas tribulações e perseguições. Temos tido o privilégio, numa classe de escola dominical, ver isso mais de perto. A igreja, através dos séculos, ela foi atacada, ela foi mudada, ela foi transtornada por pessoas e por pensamentos. Mas será que os fiéis permaneceram por causa da sua fidelidade? Alguns de nós aqui participamos da plantação da IPPV, a qual passou por muitas dificuldades. E alguns de vocês vão lembrar disso. Financeiras, estruturais, formação de liderança, até mesmo pessoas que conduziram jovens e adolescentes, que muitos de vocês não tiveram nem a oportunidade de conhecer, para fora da igreja, no início de suas conversões. Nós vimos isso acontecer. Contudo, hoje é uma igreja organizada, com liderança estabelecida, cumprindo sua missão e desejosa de avançar ainda mais com o evangelho de Cristo. E isso não foi por causa da fidelidade do pastor. Isso não foi por causa da fidelidade dos presbíteros, da liderança, nem mesmo dos membros. Foi por Deus que a firmou. Assim como a igreja no Antigo Testamento, no primeiro século, na Reforma Protestante, o Deus da aliança sempre protegeu a sua igreja. Primeiro, porque Ele é digno de confiança. E Ele já nos deu diversas provas de que podemos confiar nele desta forma. Em Números 23:19, nós vemos Moisés dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Este é um dos versículos mais diretos para mostrar que as promessas de Deus não estão sujeitas às falhas e inconstâncias humanas. Ele cumpre com o que ele falou. Mas se nós dermos um salto indo para Josué, Josué faz uma confissão parecida. De todas as boas promessas do Senhor, o livro vai concluir dizendo: a nação de Israel nenhuma falhou. Todas o Senhor cumpriu. Isso mostra o testemunho de uma nação inteira que ao final de uma longa jornada pôde atestar que Deus não falha em nenhuma vírgula do que ele diz. Isaías 41:10 continua ecoando aquilo que desde o início Deus prova. E ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Mas podemos ver algo semelhante também no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 10, verso 13, dizendo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Confiar em Deus não significa ter uma vida sem suor, uma vida sem pressão ou desafios, mas a certeza de que a carga que o Senhor nos providencia, ela nunca será maior do que a capacidade que Ele mesmo nos dá de suportar com a ajuda dEle. Estas e outras provas poderiam ser ditas para fundamentar a confiança que a igreja, que você deve ter em Deus, em meio às dores e turbulências
que certamente nos levará a cantar juntamente com o salmista: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o socorro bem presente nas tribulações. Contudo, nada mais prova o quanto Deus é digno de confiança quanto ao ato de entregar a vida de seu filho por pecadores. O apóstolo ele fala isso em Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olhem bem. Olhem para esse Deus amoroso. Ele não esperou e não espera você ser bom para lhe abençoar, para cuidar de você, para lhe salvar. Ele simplesmente te amou, fazendo Cristo tomar seus pecados e lhe entregando a justiça perfeita dele. Essa certamente é a maior prova de que eu e você devemos confiar nesse Deus juntamente com o salmista. Esse é o principal motivo de você hoje se juntar a essa canção, fazendo a mesma confissão. Eu não tenho medo de nada. Em outras palavras, o salmista está dizendo: o que pode me acontecer permanentemente estando eu guardado nesse Deus, tendo como meu protetor. Portanto, eu quero lhe encorajar a confiar em Deus, Pai, Pai de Cristo Jesus. Ele completa o que começou. Ele tem poder para te salvar completamente. E Ele nunca muda. Ele não falha. E nunca te abandonará nos momentos de perigo. Porém, cumprirá todos os seus santos propósitos para o seu bem e para a glória dele, para a glória do seu próprio nome. Por isso, a igreja não precisa temer os seus maus feitores. A segunda verdade que deve produzir confiança e temor do Senhor na igreja é que Deus está no meio da igreja. Volte seus olhos de novo para o texto. O texto, a partir do verso 4, ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. E no verso 7, a primeira vez que o refrão da música aparece, diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Porque o Deus da aliança está no meio da sua igreja, é que a igreja é feliz e jamais será destruída. Ele diz que há um rio, e aqui é a primeira a imagem nesse segundo bloco que o salmista faz uso, que contrasta com os mares turbulentos lá fora, cantados nos versos 3 e 2. É muito provável que o salmista estivesse pensando nas águas tranquilas do rio ou um açude que era chamado de Siloé. Obra essa que remetia para o judeu a tranquilidade de Deus no meio do seu povo. Apesar de Deus disciplinar seu povo, em última instância, sua presença no meio do seu povo deve trazer alegria, porque ele fez uma aliança com o seu povo, que não está baseada nas obras que você pode praticar, mas na sua graça de permanecer sempre com a sua igreja. E ele fala da cidade de Deus, e ele usa outros pronomes para falar dessa mesma cidade, e eu entendo, junto com outros comentaristas, que é a igreja que ele está se referindo, ainda de maneira muito embrionária, mas é a igreja de Cristo.
E ele fala do Senhor dos Exércitos. Ele canta olhando para Deus, esse protetor, como o que é o Senhor dos Exércitos. Nome de Deus que denota o seu ser todo-poderoso. E ele fala também de uma outra característica desse Deus, o Deus de Jacó. Nome de Deus que traz a ideia da relação pactual de Deus com o seu povo, a sua igreja. Quando nós olhamos à frente, na revelação do apóstolo João, que ele recebe em Apocalipse, capítulo 1, versos 12 e 13, quem que João vê? João vê Cristo firme no meio da sua igreja. O texto lá diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro, que são a igreja, as igrejas. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Veja, irmãos, Cristo não abandona a sua igreja. Pelo contrário, porque está no meio dela espiritualmente, ele está sempre pronto para apacentar cada um dos seus corações. Ele cuida da sua igreja. Ele usará os pastores da igreja, os irmãos, as circunstâncias, as suas experiências, tudo por sua palavra, para te conduzir até a sua presença. O Deus da aliança sempre protege a sua igreja. Ele não falha. E primeiro, porque ele é digno de confiança. E segundo, porque ele está no meio da sua igreja. E a terceira verdade que eu quero ver com você ainda essa manhã, que deve produzir confiança e temor do Senhor em nossos corações, é que Deus é soberano sobre os inimigos da igreja. Volte mais uma vez os seus olhos para o texto, a partir do verso 8. O salmista ele diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Então ele diz no verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ver as obras de Deus deve produzir temor nos inimigos da igreja e causar submissão a Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que fez uma aliança com a sua igreja. E diferente de muitas experiências dentro dos nossos relacionamentos, onde amigos, pais, cônjuges abandonam seus relacionamentos, seja permanecendo dentro da própria casa ou realmente saindo dela, Deus ele não faz uma aliança e nunca fez uma aliança para quebrá-la. E então o salmista ele traz aqui algumas imagens. Ele fala que Deus quebra o arco e despedaça a lança. Ele queima os carros no fogo. Ele está falando de cenas de guerra. Afinal de contas, ele é o Senhor dos exércitos. Mas ele faz algo antes. Ele diz, vinde, contemplai. São imperativos que indicam a urgência com que as pessoas que estão em inimizade com Deus devem atender e se submeter a Ele. Lemos aqui em Tiago 4:4. Uma mensagem dura na epístola, mas que adverte a todos aqueles que querem ter uma relação misturada com Deus e o mundo. E está muito na moda ser pessoas que participam de alguma igreja, frequentam alguns cultos, veem na internet
pregadores, mensagens que inclusive são mescladas entre palavras bíblicas com autoajuda. Mas não se engane, Deus ele não se mistura com esse mundo. Mas há um imperativo que se destaca no verso 10. E muitos usam pensando que esse imperativo está para a igreja, para o povo de Israel. Mas esse é o momento que Deus, no Salmo, o salmista não está falando com a igreja. Esse é o momento que o salmista está olhando para fora. E ele está dizendo assim: aquietai-vos, indicando a submissão que os inimigos de Deus devem ter para com ele. E é interessante que Tiago também traz essa ideia lá no livro dele, no capítulo 4, no verso 7, que lemos aqui. E há algo que precisa ser dito. Olhando para aqueles que acham que podem ser amigos de Deus, mas também viver de maneira como querem, do jeito que querem, fazendo a vontade de Deus quando querem. Se você tem lutado com Deus ainda, Cristo fala com você hoje. Pare de lutar. Aceite que Ele é Deus. Se arrependa, venha e siga enquanto há tempo. Porque Ele já deu muitas provas. Tanto de que Ele é um Deus amoroso, mas também de que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Cristo é poderoso sobre seus pecados. Ele é soberano sobre o mundo. E Ele já venceu o inimigo da igreja, o diabo. O Deus da aliança sempre protege a sua igreja. É o que está sendo cantado aqui. Primeiro, porque Ele é digno de confiança. Segundo, porque Ele está no meio da sua igreja. E por último, porque Ele é soberano sobre os inimigos da igreja. Diante dessas verdades que conduziram a igreja a confiar em Deus em todos os tempos, eu quero trazer algumas lições para nós nessa manhã. Se Deus é digno de confiança, deixa eu falar com você, crente, não fica bem para nós, Igreja de Cristo, sermos descontentes e ansiosos. Não podemos nos entregar às nossas ansiedades. E nós temos muitos motivos que nos levam à ansiedade, que provocam o nosso coração a praticar esse pecado. Desconfiar se o Deus Todo-Poderoso, Ele realmente está sobre nós em determinadas situações. Se o Deus da aliança, Ele realmente vai manter a palavra dele. Nós temos provas nas Sagradas Escrituras. Você tem provas na sua própria vida. Não foi você que se interessou por Deus, mas primeiro foi Ele que te encontrou. Quando não havia nenhum sentimento, quando não havia nenhuma emoção, nenhum afeto em você, nenhuma disposição para buscar o Senhor, mas Ele te buscou. Ele te encontrou, Ele te adotou, Ele te fez família de Deus. Se eu, que sou um pai, consigo fazer boas coisas ao meu filho, talvez você se enxergue dessa forma, consegue dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Senhor. Por isso que Cristo disse para os seus discípulos: não andem inquietos. Tem coisas, irmãos, que nós devemos nos inquietar. E o próprio texto de Mateus nos diz: a justiça de Deus e o reino dos céus. Isso deve mover o nosso coração. Isso deve mover os nossos sentimentos. Isso deve mover os nossos afetos. Mas quanto ao que você vai comer, quanto ao que você vai vestir, o salmista, em outro lugar, e outro salmista diz: eu nunca vi o justo mendigar o pão. Irmãos, nós servimos a um Deus que nos dá
exatamente o que nós precisamos para viver uma vida alegre, satisfeita, para honrar o nome dele. Por isso, se Deus tem lhe dado muito, sirva com muito que ele tem dado e que tem sobejado na sua cesta. Mas se ele tem lhe dado menos nesse período, se ele tem dado apenas aquilo que dá para o dia, alegre-se em sempre lembrar que Cristo tem algo muito maior, muito melhor para os seus filhos na eternidade. Sim, irmãos, é nisso que nós devemos nos basear, sim. É isso que tem que mover os nossos corações, sim. Porque Deus nos preservou, por exemplo, um dia que Ele chama o dia do Senhor, para nos lembrar semanalmente, em 7 dias, que nós não somos daqui. Que as turbulências vão vir. A vida ela vai agitar muitas vezes. E quantas vezes você não passou por agitos na sua vida que você pensou, agora não vai dar, agora eu vou enfraquecer. Mas que o Senhor ele deu novas provas de que Ele está assentado no seu alto e sublime trono, governando cada uma das coisas para o bem da sua igreja. Por isso, nós devemos ser fiéis somente a esse Deus. E essa fidelidade não começa quando a perseguição bater na nossa porta. Essa fidelidade começa dentro do nosso coração, dentro da nossa casa. Ensinando os nossos filhos a serem contentes no Senhor com o que eles já têm recebido. Por isso, há uma prática que é importante ser observada. Conte com mais frequência as bênçãos que Deus tem nos dado. A gente está vivendo um período como igreja que a gente está contando essa bênção. E isso tem alegrado o nosso coração. Mas e quando a igreja estiver passando por um novo problema? Por uma nova dificuldade? Porque aquele que quiser viver piedosamente vai encontrar dificuldades. E se essa igreja crescer, se desenvolver em piedade, vai dar problema para a igreja. O que é que vai nos sustentar? É lembrar que o Deus Todo-Poderoso, Ele está protegendo a igreja. O Senhor da aliança, Ele não vai quebrar e ninguém vai quebrar a aliança dele com a sua igreja. Mas há algo mais que ainda quero desenvolver. Se Deus está no meio da igreja, não fica bem para os crentes procurar proteção para suas vidas e almas em pessoas ou estruturas fora das sagradas escrituras. Quando a igreja perde de vista a presença de Deus em seu meio, ela começa a buscar segurança em fortalezas construídas por mãos humanas. Eu posso aqui destacar 3 erros principais que eu entendo que a igreja pode incorrer, pensando que essas fortalezas são dignas de confiança. A confiança na força política ou institucional. Nós temos um problema quando nós colocamos a nossa confiança em governantes, nos poderosos desse mundo. Crentes que depositam a esperança de proteção da igreja, de seus valores, de suas famílias em governantes, partidos ou num sistema judicial. Essa igreja se torna refém de ideologias e esquece que sua verdadeira cidadania e segurança vem do reino dos céus, não dos impérios terrenos. Há um segundo erro que eu enxergo também: a autossuficiência e o poder do dinheiro. Buscar proteção para a sua vida construindo muralhas financeiras. É a mentalidade de que um bom patrimônio, o status ou a força pessoal podem blindar
a sua família contra os sofrimentos ou as crises. Mas não vai. Examine seu coração. Porque o crente que assim faz, passa a viver focado na manutenção do seu conforto e segurança material, negligenciando a dependência diária do cuidado que só pode vir de Deus. Por isso, é uma boa prática, como tenho já dito aqui, você praticar o cuide da sua família com o que Deus tem dado, mas se esforce para socorrer aqueles que necessitam em nosso meio. Faça isso. Temos meios para isso. Para educar o nosso coração a não depositar a nossa confiança no dinheiro. Há um terceiro erro que eu ainda quero destacar. A terceirização da alma para essas ideologias e metodologias seculares. Recorrer a essas filosofias desse mundo de autoajuda, misticismos modernos ou conselhos mundanos para tratar as angústias profundas da sua alma. Essas coisas, elas não têm poder para sustentar a sua alma. Não ignore o poder da palavra de Deus, que sempre nos orienta ao caminho do arrependimento, da oração e da comunhão dos santos. Muitas vezes busca-se alívio temporário para a mente, mas o verdadeiro resgate da alma, que só acontece pelo confronto e consolo da palavra, é abandonado. Muitos de vocês já entenderam isso, mas é possível que haja ainda muitos que não tenham plena convicção nisso. E para cada erro desse, eu quero oferecer uma rota de retorno, de entendimento, para chamar você a crer que Deus é a verdadeira fortaleza. O resgate primeiro que precisamos viver é o da suficiência das Escrituras. A Bíblia precisa, ou melhor dizendo, você precisa que a Bíblia volte a ser o centro, o eixo principal do seu coração, da sua família, dos seus negócios, da sua relação com a igreja e com a missão do Senhor. O crente não precisa importar métodos do mundo para orientar sua família e vida. A palavra contém tudo o que é necessário para a vida e a piedade do crente, como o apóstolo Pedro fala na sua segunda carta. Há uma segunda solução que ainda eu quero entregar. A igreja como verdadeiro ambiente de proteção mútua. Nós temos mais de 40 mandamentos recíprocos no Novo Testamento. Aquele uns aos outros, que possivelmente você já leu alguns, ou todos. Se Deus está no meio da sua igreja, é nela que nós encontramos segurança. A solução contra a ansiedade, contra o medo, não é o isolamento, não é você andar à parte, mas é você clamar por ajuda. É a confissão de pecados, é o aconselhamento mútuo dentro de uma comunidade que está pautada nos princípios bíblicos, nas sagradas escrituras. Mas ainda preciso dizer que Cristo, Ele é a nossa única fortaleza. O esforço, a disciplina e o planejamento, eles são úteis. Faça uso disso. Mas o fundamento que é inabalável, que protege a alma e molda o caráter para a eternidade, é unicamente a obra de Cristo. Por isso, irmãos, avaliem os seus corações.
quanto a esses erros aqui postos. Estejam atentos às suas consequências. Se em algum deles você tem ainda praticado. E volte com o salmista os seus olhos para aquele que está no meio da igreja, aquele que é digno de confiança e que você pode usufruir em uma igreja fiel às Sagradas Escrituras, da bênção do pastoreio mútuo, do cuidado em meio às crises. Porque Cristo está agindo na sua igreja. Ainda quero dizer que se Deus é soberano sobre os inimigos da igreja, nós devemos descansar na sua vitória final. O texto, ele nos leva a isso. Isso deve nos levar a sermos mais ousados na nossa profissão de fé e divulgação do Evangelho, nas muitas oportunidades que Deus tem dado à sua igreja. Inclusive, irmãos, quando temos inimigos da verdade nos prejudicando lá no nosso ambiente de trabalho. E muitas vezes, por medo, por desconfiança ou por falta de convicção de que Deus, Ele está sim pronto para proteger a sua igreja em cada lugar que ela se encontra, nos 6 dias da semana, muitos de nós nos calamos. Muitos de nós nos conformamos e deixamos com que a nossa própria vocação seja utilizada para a desonra de Deus, sem apontar erros, fazendo e se submetendo a patrões, a lideranças, que querem que você faça determinadas coisas que são contrárias às Sagradas Escrituras, abertamente, claramente. A injustiça que essas pessoas podem provocar a nós, a nossa família, não vai ser vingada por você. E não é disso que eu estou falando. Ela será vingada pelo Deus que põe fogo aos carros, que quebra a lança, que despedaça o arco. Aquele que olha para toda a terra e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por isso, querida igreja, você pode ser fiel. Não tenha medo, seja ousado. Vai ter inimigo. Se você andar piedosamente no seu trabalho, vai ter inimigo. Ontem eu conversava com um adolescente, um menino de 13 anos. A primeira pergunta que ele fez na conversa para mim foi assim: pastor, o que o senhor pensa do cristão na política? Eu disse: uai, esse menino tem 13 anos mesmo? Pergunta é essa? Já declarou tudo que iria vir pela frente aí na conversa. Mas eu fiz uma pergunta a ele mais à frente na nossa conversa. Eu perguntei a ele assim: veja, essa sua busca por conhecimento, por entendimento teológico, esse seu posicionamento, dizendo que já entrou em debate com o professor de redação por causa do ensino feminista dentro de sala. Eu disse: veja, bem aguerrido, mas isso tem te causado problemas? Você tem conseguido fazer amigos? Porque eu estou preocupado também, ele só tem 13 anos. Senão esse menino vai virar um futuro... Nicolas Ferreira. Estou brincando. Mas o que eu estava querendo levar ele a pensar é que, assim, em meio a essa fidelidade de busca por conhecimento, de se posicionar, você está conseguindo desenvolver aquilo que também vai te dar a oportunidade de servir ao Senhor nesse ambiente. Porque, irmãos, um menino como esse, corajoso, ousado, que se posiciona,
Óbvio que nesse mundo ele vai enfrentar dificuldades, pessoas que vão fazer... a brincadeira que ele disse que faziam com ele é que chamavam ele de ministro mirim, aquele que causou balbúrdia na internet. Essa era a brincadeira, que ele ouve ele e falou isso até com os olhos cheios de lágrima. Mas o que é que vai dar a nós o sustento? O que é que vai cuidar de nossas almas? Quando pessoas estiverem se levantando para caçoar, para desencorajar, para nos apertar, para que nós não sejamos fiéis. Por isso, esteja firme nas suas convicções com Cristo, no uso dos meios de graça, palavra, oração e comunhão. É na igreja que essas feridas elas vão ser saradas. O que você se suja lá no mundo, por causa da pecaminosidade desse mundo, é aqui, diante da mesa do nosso Deus, da sua palavra, que Ele vai pôr gelo para as nossas inflamações. E vai cuidar, colocando remédio nas feridas que forem abertas lá fora. Mas isso não pode deixar e fazer com que eu e você sejamos fracos na nossa proclamação, na fidelidade ao Senhor. Afinal de contas, quem vai proteger o nome que foi posto em você é o próprio Cristo. Ele é quem protege a sua igreja. Mas há uma última lição que eu quero trazer aqui. São para pessoas que ainda não têm firmado um compromisso com Cristo. Se você tem lutado contra Deus, se você tem sido alguém que tem andado desigrejado, se você acha que pode ter uma relação de filho com Deus, rejeitando quem Ele estabeleceu como agência de treinamento e cuidado e pastoreio para os seus filhos aqui nessa terra, a igreja, você está enganado. Hoje é o dia de você se submeter a Deus e viver sob a sua proteção. Se você não quiser continuar e estiver entendendo que não pode continuar andando como inimigo de Deus. Você precisa vir até Cristo. Você precisa de um real compromisso com Cristo. E que eu sei, muitos de nós, talvez tenhamos tido a oportunidade de pensar na nossa própria conversão. Nós somos incapazes, insuficientes para nos manter firmes no caminho do Senhor. E talvez você esteja aqui e já tenha tentado ser crente. E Cristo, com a sua doce voz, Ele nos lembra, não é o que você pode fazer, mas é o que eu já fiz por você. Aquele que começa a boa obra, é Ele que tem poder para terminá-la. Por isso, sinta-se encorajado, sim. Se você está ouvindo a voz do Espírito de Deus, sinta-se, sim, encorajado a deixar a inimizade com Deus e se refugiar em Cristo Jesus, porque o dia da ira está para chegar. O dia do Senhor está para chegar. Nós não sabemos quando, mas Ele virá. Ele virá em poder e grande glória. E Ele julgará a todos os que não estiverem refugiados, protegidos no seu sangue. Por isso, proteja-se em Cristo Jesus. Deste modo, nós podemos cantar como Lutero, como ele cantou junto com a igreja na Reforma Protestante, o hino Castelo Forte.
De Deus o Verbo ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Vamos orar, colocando nosso coração diante do Senhor. Bondoso Cristo, nós queremos te render graças porque a tua palavra tem chegado até nós. E talvez, Senhor Deus, muitos aqui ainda careçam de uma transformação em seus corações. Não aqui todos nós sempre precisaremos até a tua volta. Mas de fato, Senhor Deus, a mudança de como te enxerga, como se relaciona com o Senhor. Porque é fato, todos aqui estão em um relacionamento com o Senhor. Mas é possível que muitos ainda estejam em um relacionamento de inimizade com o Senhor. Por isso, Pai, nós te clamamos. Do menor ao mais experiente, nós clamamos, quebranta o coração, Pai. Para que haja, Senhor Deus, verdadeira submissão de toda a tua igreja, de todos aqueles que o Senhor escolheu para a vida eterna, daqueles que ainda vão sendo salvos, para que o teu nome, Senhor Deus, seja celebrado, sim, em toda a terra, mas a começar em nossos corações. Ó Pai, esses que têm lutado pela fé, que não sabem ainda como viver contigo, em meio aos desafios familiares, em meio aos desafios profissionais, vocacionais, Deus, em nome de Jesus, socorre esses irmãos, que eles encontrem acolhimento nessa igreja, que eles encontrem pastoreio entre os irmãos, que eles possam ser fortalecidos na verdade do Evangelho em Cristo Jesus. Nós queremos confessar, Senhor, o Senhor é o Deus que protege e sempre protegeu essa igreja. E vamos permanecer, Senhor Deus, fiéis no Senhor, se assim o Senhor nos der a graça de sermos ousados diante dos inimigos da igreja, não tentando nos defender, mas proclamando o poder do Evangelho da cruz, até que o Senhor volte. Que o Senhor, por tua graça, seja conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.